livro de Ruth, capítulo 1, quero ser breve. Aleluia. Mas quero falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós temos que se lembrar que nós estamos em campanha do que, irmãos? Sabe o que o diabo quer que você faça? Converse no culto e fica desligado. É verdade. Sabe para quê? Para Deus não agir na tua casa. Então vigia aí, irmãos. Está achando que o diabo não está trabalhando, não? Aí, ó. Oh, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos estar lendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Livro de Ruth, capítulo 1. Amém, os irmãos acharam, irmãos? Depois de Juízes, depois de Josué, Juízes, Ruth. Antes de Samuel. Vai ver esse meio aí, irmãos. Livro de Ruth, capítulo 1, o título é Noemi, sua nora, órfã e Rute. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Marlon e Quilion, efleteus de Belém e de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabita, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Peraí, irmão, que eu me perdi aqui. E Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Marlon e Quilom. Ficaram assim as mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e dos seus maridos. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá. Amém, irmãos? Agora vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe. Quero ser muito breve, mas quero entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém, irmãos? Ore comigo, irmãos. Vamos repreender essa frieza aí, em nome de Jesus. Vamos para que o Senhor nos abençoe, para que nós venhamos sentir o Senhor tocar em nosso coração. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus. Senhor, está aqui, Senhor, a tua palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abra as portas da palavra sobre a minha vida. Jesus, revela a vida daquele que está aqui nesta noite, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo mal, Senhor, todo impedimento, toda batalha espiritual, Senhor, que está nesta noite contra a nossa vida, Senhor, envie os anjos do Senhor neste lugar, Senhor, para batalhar ao nosso favor. Oh Deus, repreenda em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, estou contente com o Senhor também, porque o Senhor tem falado comigo hoje por volta de umas 6h15 da manhã. Os irmãos aqui orando e eu trabalhando lá também na vigília lá. E quando deu 5 horas da manhã, comecei a ler a Bíblia, alguns salmos. E o rapaz chegou, me rendeu e vim embora. No meio do caminho, irmãos, antes de entrar na BR, no meu intelecto,
eu ouvi uma voz dizendo, vai devagar. Eu não entendi direito se era um acidente ou se ia acontecer um acidente. E na hora eu pensei, falei, Jesus, eu vou vigiar. E eu peguei, fui pela pista do meio, vindo devagar, porque eu não tinha entendido direito se era um acidente ou se ia acontecer um acidente. E eu vindo perto da entrada do shopping, irmãos, os carros começaram a parar e ligar o pisca-alerta. Eu parei também e passei do lado. 2 carros, eu acho que tinha se perdido lá, corpos no chão, moto para tudo que é lado. E eu entrei ali pela entrada, quem conhece a BR, para a entrada do shopping ali, que não conseguia nem passar pela BR. Foi um acidente feio, horrível. E o Senhor falou comigo. E eu glorifiquei a Deus, cheguei de manhã, minha esposa já estava acordada, 6h30. A primeira coisa que eu falei, o Senhor falou comigo. E tinha acontecido um acidente lá na frente para mim ir devagar. Você acredita nisso? O Senhor cuida daqueles irmãos que é sincero comigo. Aleluia. Eu sei que se você está aqui hoje, sabe por quê, irmãos? É porque o Senhor cuidou de você. Se você está aqui hoje para ouvir uma palavra, para adorar o Senhor de Jesus, irmãos, é porque o Senhor cuidou de você. Sabe por que você está aqui, irmão? Porque Deus te livrou da morte. Sabe por que você está aqui, irmão? Aleluia. Porque Deus colocou as mãos potentes sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Por isso que você está aqui nesta noite. Então não perca tempo, não dá ponto ao adversário. Adore a Ele nesta noite. Glorifique a Ele, abra a sua boca, adore ao nome do Senhor, aquele que cuida da nossa vida, irmão. Aleluia. Eu tenho certeza, sem medo de errar, o Senhor cuida de você também. Aleluia. Irmãos, eu fico contente com o Senhor quando o Senhor ele fala comigo desta maneira. Ouvi 2 vezes a voz do Senhor na minha vida. 2. Uma eu estava em São Miguel Paulista, eu tinha trancado 3 dias na igreja. E ontem nunca mais ouvi. Agora tem irmãos que o Senhor fala assim, vai na padaria, pega isso, pega aquilo, fica dialogando com ele. Eu queria entender isso, irmãos. Eu queria entender, irmãos, Deus dialogando, falando, abre a porta da direita. Não essa não, a outra. Irmãos, um dia uma pessoa pregando, ela falou assim, eu queria entender isso. Eu queria entender, não consigo. Eu começo a falar com o Senhor, eu queria entender. Ele falou assim, irmãos, eu vi uma bola de fogo na igreja. E essa bola de fogo começou a rodar dentro da igreja, irmão, e eu ficava perguntando, Senhor, mas que bola de fogo é essa? E a bola não parava, irmão, então eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, essa bola não vai parar não? Sabe o que o Senhor me respondeu? Eu paro quando eu quiser, a bola é minha. Oh, pastor, eu queria entender. Eu queria entender, irmão, mas não consigo entender isso. Mas vou deixar isso para lá. Oh, Jesus. Eu queria entender isso aí, irmão. Eu queria ter essa sensibilidade aí, irmão, que muitos irmãos têm e não têm. Eu queria entender. Mas amém, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra muito conhecida por alguns que leem e praticam a palavra do Senhor. E outros, às vezes, ouviu falar desta mensagem. Mas eu estava sentado ali quando o pastor falou, o pregador não vai vir, irmão, prega aí. E eu já estava com este texto no meu coração. Eu quero que você entenda em poucos minutos aquilo que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para as suas noras. Eu quero que você entenda aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. A Bíblia diz, irmãos, que quando Josué toma um lugar não, mas se coloca no lugar de Moisés, ele conduzindo o povo, começa a conquistar terras, começa a conquistar a terra de Jericó, a terra de Ai, atravessa o rio Jordão, e Deus sempre com o povo, sempre abençoando. Mas a Bíblia diz também que chegou um tempo que este homem também morreu, e a Bíblia diz agora que ficaram as tribos sozinhas. No capítulo 1 do livro de Juízes, ele diz que eles oraram ao Senhor e perguntaram qual era a terra que eles tinham que conquistar, qual era a tribo que iria na frente. E Deus começa a dialogar com as tribos, dizendo que era a tribo de Judá. E assim se foi. E a Bíblia diz agora que no livro de Juízes, Deus começa a
como Gideão, como Débora, como algumas pessoas para guiar o povo. Mas a Bíblia diz que nos últimos capítulos do livro de Juízes não tinha mais juízes para julgar a causa do povo, para ter um intermediário entre Deus e o povo. E a Bíblia diz que no capítulo do livro de Juízes, no último capítulo, diz que todos faziam aquilo que sentiam no teu coração. Todos faziam aquilo que vinha em sua mente. Não tinha mais uma pessoa, irmãos, para guiar eles a adorar o Senhor. Mas tinha um povo, irmãos, que estava convertido. Tinha um povo, irmãos, que estava com a sua fiação ligada em Deus, que não tirou o seu pé da adoração, que não tirou o seu pé do caminho aonde ele aprendeu a andar. Mas tinha alguns que voltaram para trás, tinha alguns que se prostraram diante de imagem, tinha outros que adulteraram, tinha outros que erraram, mas tinha um povo pequeno, a Bíblia diz, que não tinha se corrompido. E a Bíblia diz, irmão, que no meio dessa história entra o nome dessa mulher chamada Noemi, e começa o livro de Noemi, no capítulo 1, narrando a sua família. A Bíblia diz, irmãos, que essa Noemi tinha 2 filhos e um esposo. A Bíblia diz agora que o teu esposo, irmão, em Judá, estava no meio do povo. Noemi era crente, Noemi adorava o Senhor, mas começou a passar uma dificuldade tremenda na sua casa. Começou a passar uma dificuldade que o seu marido se desesperou. Seu marido agora olha para Noemi e diz: olha, estamos em Judá, estamos numa terra abençoada, mas está em crise. Estamos, nossos lares estão em crise. Estamos numa terra onde o Senhor habita, onde o Senhor fala, mas está difícil viver assim. Estamos num lugar onde nós temos que adorar o Senhor. Nossos filhos estão em Judá, eu estou em Judá, você está em Judá, aonde o Senhor habita, mas está difícil viver. Aí entra um diálogo com a sua esposa, dizendo assim: não dá mais para viver assim. Nós temos que sair de Judá. Nós temos que sair desta terra, aonde a situação está, aonde a fome está operando, aonde nós só vivemos chorando, só vivemos angustiado, triste. Nós temos que sair daqui e vamos para a terra de Moabe. Terra de Moabe tem alimento, tem pão, tem trabalho, as portas lá é abertas, aqui a porta está fechada. Aqui a dificuldade está grande. Ei, irmão, aleluia. Seu marido senta com ela agora, minha mente, irmão, cria asas nisso. Senta com ela em casa no sofá, não, e começa a dialogar com a tua esposa, dizendo: olha, eu não consigo trazer o leite para casa, eu não consigo trazer o arroz e o feijão para dentro de casa, estamos na dificuldade. O povo de Deus está passando uma dificuldade tremenda. Deus não fala com o povo está sem juízo. Parece que Deus abandonou o povo de Judá, parece que Deus nos abandonou. Mas na terra de Moabe tem tudo. Na terra de Moabe tem colheita, está chovendo, tem porta, e vamos se alegrar lá. Arruma tuas balas que nós vamos sair daqui. Ei, Abimeleque, irmãos, pegou seus filhos, a sua esposa, e foram para uma terra, irmãos, que Deus não habitava. Foram para uma terra, irmão, que os olhos carnais era boa. Os olhos carnais do ser humano tinha emprego, tinha carro bonito, tinha porta, guerreiro. Tinha portas largas que ele podia entrar, podia trazer uva para a tua casa, podia trazer arroz, os grãos. Foi isso que aconteceu. Desceu para a terra de Moabe, chegaram em terra de Moabe, conseguiram uma casinha lá na terra de Moabe, fácil, sem luta. Seu pai saía, Abimeleque saía para o campo, trazia o arroz. Seus filhos eram tão assim, irmão,